Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo. A aula de número 40. A aula de hoje a gente vai aprender um pouco da função cosseno. Vamos definir e traçar o gráfico dela. A função cosseno, tão simples quanto a definição da função seno, é a função que associa a cada x real o cosseno de x. Tá? É uma função de R em R. Então, vamos nos basear aqui no ciclo trigonométrico e estabelecer o gráfico da função cosseno. Vamos lembrar que nos arcos de cor verde, nos arcos de π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6, nestes arcos, a gente sabe que as abscissas dos pontos imagem desses arcos são respectivamente mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. O π sobre 6 e o 11π sobre 6, a gente sabe que o cosseno desses dois arcos vai medir raiz de 3 sobre 2, e para os arcos de 5π sobre 6 e 7π sobre 6, o cosseno mede menos a raiz de 3 sobre 2. Para os arcos na cor vermelha, π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4, a imagem desses arcos são esses pontos vermelhinhos aqui, que eu estou desenhando no círculo trigonométrico. E a abscissa desses pontos, a gente já viu, elas são dadas por mais raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2, conforme você tem uma abscissa positiva ou negativa. Então, π sobre 4 e tem cosseno raiz de 2 sobre 2, assim como 7π sobre 4. Já 3π sobre 4 e 5π sobre 4 tem cosseno igual a menos a raiz de 2 sobre 2. E, finalmente, os arcos na cor azul, que são representados aqui, ó, π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3. O ponto imagem desses arcos são esses pontos aqui do círculo trigonométrico que eu estou pintando de azul, as bolinhas azuis. E a abscissa desses pontos representam o cosseno desses arcos, respectivamente. Então, o cosseno de π sobre 3 vale meio, assim como o cosseno de 5π sobre 3. De maneira semelhante, o cosseno de 2π sobre 3 vale menos meio, assim como o cosseno de 4π sobre 3, que também vale menos meio. Para finalizar, né? Quando o arco for igual a 0, o cosseno assume seu valor máximo 1. Quando o arco for de π sobre 2, o cosseno é 0. Quando o arco for π, o cosseno assume seu valor mínimo, que é menos 1. E quando o arco for igual a 3π sobre 2, o cosseno assume de novo o valor 0. Então agora, da mesma forma que a gente fez lá no seno, aqui nós vamos fazer também, que é levar todos esses arcos e colocá-los no eixo horizontal do sistema cartesiano. Tá? Vou agora novamente usar a variável x ao invés de t para representar estes arcos, e tendo em mente que π representa 3,14 aproximadamente, então quando você substitui em cada um desses arcos o valor de π por 3,14 e efetua os cálculos, você vai obter valores aproximados dos números reais associados a estes arcos. E aí você ordena esses números na reta real ali associada com o eixo dos x. No eixo dos y, a gente vai colocar a imagem
pela função f de x igual a cosseno de x. Então, para cada arco, eu vou calcular o cosseno e marcar no eixo y o seu valor. E depois a gente vai juntar x, a gente vai formar um par ordenado x cosseno de x e obter os pontos do gráfico. Vamos unir esses pontos para a gente ter, então, uma visão do gráfico da função cosseno de x. Então tá aí, vamos traçar o gráfico da função cosseno de x para x inicialmente entre 0 e 2π. Vamos começar pelos pontos na cor verde, que são os arcos π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. A gente já viu lá no ciclo trigonométrico que o cosseno de π sobre 6 vale raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter em correspondência esse ponto aqui do gráfico, na cor verde. Ponto de coordenadas π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. Quando o arco for 5π sobre 6, a gente já viu que o cosseno dele mede menos a raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter por correspondência, em correspondência, eu vou ter esse outro ponto aqui do gráfico, na cor verde. Quando o arco for de 7π sobre 6, o cosseno também será menos raiz de 3 sobre 2. Então isso me dá esse ponto aqui do gráfico. E quando o arco for de 11π sobre 6, a gente sabe que o cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter esse outro ponto aqui do gráfico. Agora vamos para os arcos da cor vermelha, que são os múltiplos de 45 graus. Quando o arco for π sobre 4, a gente viu que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então eu vou ter correspondentemente esse ponto aqui do gráfico. Quando for 3π sobre 4, a gente sabe que o cosseno vale menos raiz de 2 sobre 2. Então eu vou ter esse ponto aqui. Quando for 5π sobre 4, o arco, o cosseno continua menos a raiz de 2 sobre 2, o que me dá mais esse ponto aqui. E quando for 3π sobre 4, o cosseno vai ser raiz de 2 sobre 2, então eu vou ter esse ponto aqui acima do eixo dos x. Vamos agora para os arcos da cor azul. π sobre 3. Quem é o cosseno de π sobre 3? É meio. Então vai me dar esse ponto aqui, no gráfico. 2π sobre 3, a gente sabe que o cosseno é menos meio. Então eu vou ter esse ponto aqui, ó. 4π sobre 3, cosseno também é menos meio. Então vai me dar este ponto aqui. E 5π sobre 3, o cosseno é meio. Então me dá este novo ponto aqui. E finalmente, nos arcos da cor preta, quando o t for 0, a gente sabe que o cosseno vale 1. Então eu vou ter esse ponto aqui, ó, no eixo dos y, que é o ponto de coordenada 0, 1, e que é, portanto, um ponto do gráfico do cosseno de x. Quando o arco for π sobre 2, o cosseno é 0. Então esse ponto do eixo dos x também é ponto do gráfico do cosseno. Agora, quando o arco for π, o cosseno, a gente sabe, vale menos 1. Então, eu tenho esse ponto aqui da reta y igual a menos 1 como parte do gráfico. E quando o arco for de 3π sobre 2, a gente sabe que o cosseno é 0. Então, novamente, eu vou ter mais um outro ponto do eixo dos x pertencente ao gráfico. E, finalmente, quando o t for 2π, a gente sabe que o cosseno vale 1. Então, eu obtive todos esses pontos aí que são do gráfico do cosseno de x. Se você continuar o processo pegando novos valores de x e calculando o cosseno deles, então aí você vai formar novos pontos para o gráfico. E unindo todos esses pontos, você vai ter uma curva que é algo assim, ó. Então está aí um esboço do gráfico do cosseno de x
para x entre 0 e 2π. É essa curva aí em amarelinho. Fazendo um esboço um pouco mais fiel, a gente observa que o gráfico do cosseno de x tem esse aspecto aqui, ó, tá? Que é esse gráfico vermelhinho desenhado aqui nesse pedacinho da tela. Ok? Vamos agora para as propriedades do cosseno. Primeiro, o que a gente observa? A gente observa pelo gráfico que a função f de x ela é maior ou igual a zero quando x está entre 0 e π sobre 2, ou quando x está entre 3π sobre 2 e 2π. De fato, né, nessa região do domínio, você observa que o gráfico está acima do eixo dos x, portanto, é positivo. E quando x estiver entre π sobre 2 e 3π sobre 2, a função ela é negativa. De fato, nessa região do domínio, você vê que o gráfico, a porção do gráfico está abaixo do eixo dos x. A segunda propriedade, f é decrescente no intervalo 0π e é crescente no intervalo de π a 2π. E isso a gente consegue também verificar no gráfico, né? Você vê que nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e π, olha para a função. Você vê que ela tem um aspecto de função decrescente. E quando eu estiver no intervalo de π a 2π, você observa que o gráfico ele tem um aspecto de função crescente. Ou seja, então, de fato, f decresce em 0π e cresce de π a 2π. A outra observação, da mesma forma no seno, o cosseno também, a imagem da função está entre menos 1 e 1. E isso, de novo, a gente verifica pelo gráfico da função. Você vê que o gráfico está todo confinado entre as retas y igual a menos 1 e y igual a 1. Então, você vê, isso mostra que a imagem da função é um intervalo fechado menos 1, 1, certo? A imagem é esse intervalo aqui, ó. Tá? A imagem ela está sobre o eixo dos y. Tá? Então, a imagem é o intervalo fechado menos 1, 1. Consequentemente, como consequência da propriedade 3, temos a propriedade 4, que diz que o cosseno de x é menor ou igual a 1 para todo x e é maior ou igual a menos 1 para todo x. Isso é uma consequência imediata, tá? Propriedade 3. A propriedade 5, tal qual na função seno, a função cosseno também é uma função periódica. E por que isso? De novo, os arcos x e x mais 2κπ, eles são côngruos. Eles são côngruos para todo K inteiro. Por quê? Porque estes arcos possuem os mesmos ponto-imagem, que é aquele ponto P sobre o círculo trigonométrico. Então, como o ponto P, imagem desses arcos, coincidem, então é claro que as abscissas dos pontos também coincidem. Mas as abscissas representam quem? O cosseno dos arcos. Portanto, cosseno de x é igual ao cosseno de x mais 2κπ para todo x e para todo k. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que a função f de x igual ao cosseno de x é periódica. E é fácil ver que o período dela é 2π. Da mesma forma que o seno, o cosseno é periódico de período 2π. Tá? E vamos verificar isso traçando o gráfico do cosseno de x para outros valores de x além daqueles entre 0 e 2π. Para a gente ver aqui o comportamento periódico da função. Eu vou fazer o gráfico mudando a escala. Tá? Eu vou agora representar por 2π esse ponto aqui do eixo dos x, de modo que esses segmentos aqui todos
tem comprimento 2π. Tá? São todos iguais e medem 2π de comprimento. Então, vamos traçar o gráfico primeiramente entre 0 e π. A gente já fez isso, fez lá em cima. Vamos passar para cá o gráfico. Tá? Então, eu vou marcar aqui os pontos π, π sobre 2, 3π sobre 4. A gente sabe que no 0 o cosseno é 1, no π sobre 2 o cosseno é 0, no π o cosseno é menos 1, no 3π sobre 2 o cosseno volta a ser 0 e no 2π o cosseno volta a ser 1. E a gente viu que o gráfico, portanto, faz isso. Ó. Certo? Agora, quando o arco voltar a 2π, e aí se você continua girando no círculo no sentido anti-horário, o cosseno volta a assumir os mesmos valores, porque os pontos imagens voltam a coincidir com os pontos imagens anteriores. Por quê? Eu estou nos arcos côncavos, eu vou obtendo arcos côncavos à medida que eu vou caminhando indefinidamente ao longo da circunferência no sentido anti-horário. Então, quando eu variar de 2π a 4π, eu vou ter, de novo, os mesmos valores do cosseno. Então, os pontos do gráfico vão, de novo, fazer um traçado igual ao traçado entre 0 e 2π. Ou seja, você vê que a curva azul é uma cópia da curva vermelha. E quando eu continuar caminhando no círculo, agora de 4π a 8π, vou obter uma nova cópia e por aí vai. Da mesma forma, se você caminhar agora no sentido horário, inverte o sentido de percurso no círculo trigonométrico, você de novo vai obtendo arcos côncavos, o valor do cosseno volta a assumir os mesmos valores, e com isso, se você traça o gráfico, você obtém e vai embora. Então, você observa que a função y igual a cosseno de x, ela é periódica de fato, e o período dela é 2π. Essa parte do gráfico associada ao período é a parte que se repete indefinidamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Você vê que o gráfico do cosseno também apresenta esse formato de onda, tanto que o gráfico do cosseno é também chamado de senoidal. Tá? Você usa o mesmo termo senoidal para representar tanto o gráfico do seno quanto o gráfico do cosseno. E a gente vai ver depois que o cosseno é, na verdade, o seno transladado. Porque se você olha para o gráfico do seno e para o gráfico do cosseno, se você retira os eixos x e y da jogada, você vai ver aparentemente o mesmo gráfico. Tá? E na verdade, um é a translação do outro. Isso a gente vai ver não na aula de hoje, mas na próxima aula. A gente viu que o seno de x era uma função ímpar. Já o cosseno de x será uma função par. O que é uma função par? Uma função é par se o f de menos x for igual ao f de x para todo x em R. Geometricamente, o que isso quer dizer? Ambos, x e menos x, têm a mesma imagem. Geometricamente, você tem aqui o x, que é o ponto do domínio, e aqui o menos x, que é o seu simétrico. Eu estou supondo aqui o x positivo, portanto, o menos x vai estar à esquerda do zero. Tá? E eu estou supondo que esse ponto aqui no eixo dos y representa a imagem f de x. Então, esse ponto vermelhinho aqui tem coordenadas x, f de x. Portanto, é um ponto do gráfico da função f. Agora, como o f de menos x é igual ao f de x, então você vê que a imagem do menos x também está aqui, ó, no mesmo lugar que está a imagem dx. Então, esse ponto do gráfico vai ter coordenadas menos x e f de menos x, que é igual ao f de x. Então, esse ponto
é um ponto do gráfico. Mas como o x é simétrico do x, então esse segmento é igual a esse em termos de comprimento, portanto, o segmento azul, que mede a distância desse ponto do gráfico ao eixo dos y, é igual à distância entre esse ponto do gráfico e ao eixo dos y. Então, esses dois pontos do gráfico estão a uma mesma distância em relação ao eixo dos y. Agora, se eu fizer isso com todos os outros pontos do domínio, vamos supor que, né, eu peguei diversos pontos do domínio, um x1, um x2, um x3 e um x4. Então eu vou colocar aqui os respectivos simétricos, menos x1, menos x2, menos x3, menos x4. Como o f de cada um desses x é igual ao f dos seus simétricos, então o que isso significa? Que a imagem de x1 vai estar à mesma altura da imagem de menos x1 em relação ao eixo dos x. A imagem de x2 vai estar a uma mesma altura que a imagem do menos x2 e assim por diante. Se você fizer isso com todos os pontos do domínio, né, então você vai obter algo nesse aspecto aqui, ó. O que isso está me dizendo? Ou seja, isso está me dizendo que o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo dos y. Então, em outras palavras, é como se a parte do gráfico correspondente a x menor que zero fosse um reflexo da parte do gráfico correspondente a x maior que zero. É como se você refletisse a parte correspondente a x maior que zero em relação ao eixo dos y. É como se você pegasse essa parte do gráfico e virasse para o lado negativo dos x, de modo que as curvas coincidem ponto a ponto. Tá? De modo que os dois ramos da curva coincidem ponto a ponto. Quando você tem a informação de que a função ela é par, isso facilita na hora de você traçar o gráfico dela. Porque se você conhece o gráfico, por exemplo, para todo x maior do que zero, você não precisa traçar o gráfico para x menor que zero. É só você rebater o gráfico, fazer o reflexo dele em relação ao eixo dos y. Tá? Da mesma forma, se você conhece o gráfico na região de x menor que zero, então você não precisa traçar o gráfico para x maior que zero. Você apenas rebate, faz o reflexo dele. E aí você vai ter o gráfico na sua totalidade. O seno de x, a gente viu que ele era simétrico em relação à origem. Então lá, a mesma coisa. Você traça o gráfico, por exemplo, se você sabe que uma função é ímpar, então é a mesma coisa. Você traça o gráfico dela para x maior que zero, e aí você rebate em relação à origem, faz o reflexo dela em relação à origem, e você vai obter a parte do gráfico correspondente a x menor que zero. Então você não precisa traçar o gráfico para todo x, tá? Então a situação é similar aqui no caso das funções pares. E o cosseno de x é uma função par. Vamos olhar lá? Olha lá. Olhe para a função apenas na parte de x positivo. Agora olhe para a função olhando apenas para x negativo. O que você observa? O eixo dos y é como se fosse um espelho, ó. É um espelho. Você vê que a parte correspondente a x negativo é o reflexo da parte correspondente a x positivo. Tá? Então, isso mostra para a gente, o gráfico deixa claro para nós que o cosseno é uma função par. Ou seja, cosseno de menos x é igual a cosseno de x para todo x pertencente a R. Só para fechar esse assunto de paridade de função, é interessante vocês reconhecerem outros tipos de funções que não sejam as trigonométricas, que a gente está estudando aqui, mas que também sejam
pares ou ímpares. Tá? Um exemplo bem conhecido é, por exemplo, a parábola x2. A parábola x2 é uma função par. Né? Você vê que o gráfico é simétrico em relação ao eixo dos y. Esse ponto aqui é simétrico desse daqui, no sentido de que essa distância é igual a essa. Note que esse aqui é o ponto x, x2, e esse outro aqui é o ponto menos x, x2. Certo? Ou seja, f de menos x, né? Se o f de x é x2, então o f de menos x é menos x ao quadrado, que é também x ao quadrado, que é f de x. Tá? Então, a parábola x2, x ao quadrado, ela é uma função par. E uma função ímpar, também conhecida de vocês, é a cúbica f de x igual a x3, que tem esse gráfico com esse aspecto aí. Tá? Então, essa função aqui é a função, vou chamar de g de x. G de x igual a x3. Você vê que os pontos são simétricos em relação à origem, no sentido de que a distância desse ponto para x negativo em relação à origem é igual à distância para esse ponto correspondente a x positivo. Certo? Esse aqui é o ponto x, x3 do gráfico, e esse aqui embaixo é o ponto menos x, menos x3. Então, o que você observa aqui é que o g de menos x é igual a menos x ao cubo, que é o mesmo que menos x ao cubo, que é menos g de x. Portanto, essa função g é ímpar. Com isso, então, a gente termina a aula de número 40. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até lá.